No R1, a gente tem 4 rotações, 4 rodízios, e eles são semanais. Então, cada semana você está numa função diferente. Fica bem dinâmico, assim. Você não fica Uhum, aquela coisa maçante que você fica um tempão em uma coisa só. Tem uma semana que você é plantão. Então, o plantão, ele resolve as intercorrências dos pacientes internados, ele responde pedido de consulta das outras especialidades. A gente uhum. tem parceria com o Hospital de Trauma aqui em Curitiba também. Então a gente atende trauma nesse hospital. Também as UPAs, né, mandam pacientes pra gente, então você fica de sobreaviso. Pode ter intercorrência no final de semana, de madrugada. Então, para quem pensa que o otorrino não vai ter coisa de madrugada e não tem coisa de fim de semana, você tem também. Não tem como Uhum, fugir dos corpos estranho nasal, né? Abscesso, sim. epistaxe, essas coisas não tem hora nem lugar, né? Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um Papo de Residente, um conteúdo feito especialmente para você que está nessa fase de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com residentes das principais especialidades e também dos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são as respostas para suas principais dúvidas. E no papo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com a Anne, que é R1 do Serviço de Otorrinolaringologia do HC da UFPR, lá no Paraná, e que foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Anne, primeiramente eu queria dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Queria te parabenizar aí pela conquista dessa vaga de residência tão sonhada. A otorrino é uma especialidade bem difícil, mas eu já queria aí começar a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu sempre faço no começo das entrevistas, que é sobre a preparação das provas de residência médica. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente tem interesse nisso. Eu queria saber um pouquinho mais de como foi a sua preparação, quais foram os pontos que você achou que foram positivos, quais foram negativos, e também o que você acha que foi fundamental para conseguir atingir esse objetivo. Bom, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Falando um pouco sobre a minha preparação, eu, quando eu estava no 6º ano, eu fiz um cursinho mais tradicional, né? E eu Uhum, vi que a quantidade de material não significava muitas vezes qualidade, né? Então foi um uhum, ano que eu tive muito conteúdo, era muita matéria, e eu não dei conta de tudo, tudo atrasou, aquelas pilhas de apostilas atrasadas. Então, em 2019, eu busquei uma preparação que fugisse um pouco desse padrão. E na uhum, JJ eu encontrei mais ou menos tudo que eu estava procurando para minha preparação, né? Que fosse um conteúdo muito direcionado. Eu digo assim que o princípio de Pareto foi a melhor coisa de 2019 e que alinhou também a parte da inteligência artificial, né? Isso foi assim uhum. incrível, né? A tecnologia aliada com as revisões espaçadas e revisando sempre o conteúdo que você fica mais defasado e que você tem mais dificuldade, que você erra mais, é isso que você precisa revisar. E você não precisa se esforçar muito, porque o computador faz isso para você, né? Então isso Uhum, foi incrível, né? Tanto com as questões quanto com os flashcards, eles me ajudaram bastante. uhum, Eu acho que foi a melhor coisa do ano passado que eu consegui alinhar a JJ com uma rotina para mim que estava muito boa. Eu estava fazendo exercício físico, eu tinha vida social, eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar também, e isso foi assim, foi um ano muito bom mesmo, e que no final os resultados vieram, né? Então só comprova o quanto isso é eficaz. não, tá certo. Antes de comentar um pouquinho, falar pro pessoal, quem que tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode fazer no chat que a gente tenta responder aqui. Mas você falou algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro falando da sua preparação no 6º ano, eu acho que é importante falar dessa carga que a gente tem de material, né, que é muito grande. Muitas vezes a gente sabe que os cursinhos tradicionais, e até mesmo a gente, quando quer estudar de conta, por conta própria, acaba se dedicando muito ao estudo teórico, né, que é o estudo tradicional que a gente tem. E na maioria das vezes, a gente sabe que o conteúdo é gigantesco e a gente não tem capacidade, mesmo tendo tempo, de poder ter acesso a todos os conteúdos. Então, realmente, o direcionamento faz muita diferença na hora do estudo.
E ele faz diferença não só porque você consegue ter contato com os principais conteúdos, os mais prevalentes nas provas, de uma forma mais rápida e também mais repetitiva, né, fazendo uma revisão desses temas, mas também você não tem aquela sensação de que você, querendo ou não, está ficando atrasada, não está conseguindo ler as apostilas, ou não está fazendo os exercícios. Isso tudo causa um desânimo, causa uma ansiedade muito grande na pessoa que muitas vezes acaba prejudicando a preparação. Então acho que isso é fundamental, um dos pontos que eu acho interessantes. Você falou que teve um ano bom, né? Foi um ano que você conseguiu aliar exercício físico, suas atividades com estudo. Eu acredito que esse é o cenário ideal que a gente tem, né? Porque tem muita gente que não tem tempo. Agora, na pandemia, a gente vê que tem pessoas que têm mais tempo, mas não necessariamente ter mais tempo quer dizer estudar mais também. A gente sabe que tem pessoas que têm 1 hora para estudar e estudam nessa 1 hora, e tem pessoas que têm 12 horas para estudar e estudam 1 hora. Então, isso é bem variável. Então, o que a gente consegue, na verdade, o que a gente tem que fazer é tentar aproveitar o tempo que a gente tem para poder se dedicar ao estudo. Mesmo ele sendo um pouco maior, um pouco menor, a gente tem que usar uma proporcionalidade. Você tentar se dedicar só ao estudo teórico nas horas que te sobram, às vezes não é tão inteligente. É melhor você tentar utilizar, por exemplo, um método de revisão, que no caso da JJ é a revisão inteligente que a gente tem através do aplicativo. Isso é uma coisa que é fundamental, sempre que a gente consegue aliar tecnologia com o estudo tradicional. É interessante, isso a gente faz para os nossos alunos, mas é óbvio que quem não tem acesso a isso também pode fazer uma revisão inteligente, utilizando, por exemplo, as questões que ele faz ao longo da semana e reservando as dúvidas que ele teve, por exemplo, para fazer uma revisão no final da semana, direcionar qual é o estudo de revisão dele. Isso é possível também, mas obviamente é mais fácil com o aplicativo. Mas tudo que você falou, eu acho que ajuda a gente a criar um estudo com rotina, né, principalmente, e também com consistência e constância, que são coisas que a gente sempre fala. O Pareto ele vem para tentar facilitar isso, né? Pareto, tem gente que pode estar assistindo a gente pela primeira vez, é um princípio que diz que 20% das ações geram mais ou menos 80% das consequências. E a gente usa isso dentro da prova de residência. É interessante como uma pequena parte do conteúdo acaba caindo muito na prova de residência. E se você consegue fazer esse direcionamento, o seu estudo fica muito mais fácil, né? Se você já tem essa observação. Para quem não tem, por exemplo, um método de estudo como o da JJ Mentoria, isso pode ser feito através da análise de questão. Por exemplo, você vê uma prova lá, nas 100 questões que caíram mais questões de arritmia. Pô, a arritmia é um tema que é mais interessante a gente estudar. Só que de todas essas, todas falavam sobre fibrilação atrial. Ou seja, quer dizer que fibrilação atrial ainda é mais importante dentro de arritmia. E aí a gente consegue direcionar. Mas me fala uma coisa, como é que foi a sua escolha em relação à especialidade? A gente sabe, por exemplo, que otorrino é uma especialidade que faz parte daquelas em que normalmente as pessoas esperam ter uma rotina um pouco mais tranquila, conseguem alinhar a parte clínica com cirúrgica. Como é que foi essa sua escolha? Bom, na faculdade eu gostava de várias coisas e eu vi também que eu gostava do ambiente de centro cirúrgico, né? Então eu vou cair um pouco naquele clichê de que otorrino é uma especialidade que é clínica e cirúrgica. Então, mas também uma coisa que eu busquei ver nas especialidades enquanto eu estava escolhendo foi também o perfil do paciente que você gosta de lidar, né? São pacientes que, no geral, não são tão graves, né? As intercorrências que a gente tem, as emergências, as urgências, elas são tratáveis, né? Não é um paciente que você consegue ser resolutivo também, né? Você vai lá, faz uma cirurgia de amido, um desvio de septo, então você consegue resolver bastante coisa pro paciente. Esse era um perfil que eu gostei. Na faculdade a gente tem pouco contato, né, com a otorrino, então eu procurei acompanhar por um tempo um outro serviço também, para ver se era isso que eu queria mesmo. Eu acho que para quem quer essas especialidades que na faculdade ficam meio defasadas, eu acho importante você buscar ver como que é o dia a dia da especialidade, né? Porque às vezes o que você vê lá na faculdade por 1 semana, 2, não é bem a realidade da especialidade. Sim, é interessante. O otorrino, por exemplo, faz parte das grandes especialidades com O, né? Que é otorrino, obstetrícia, ortopedia. E muita gente não tem contato mesmo dentro da faculdade com isso. E eu acho que elas são interessantes entre si,
porque elas aliam bastante isso da parte clínica, mas a parte cirúrgica também. E são bastante resolutivas, né? A ortopedia, assim como o otorrino, por exemplo, o paciente chega com uma fratura, você faz a cirurgia, teoricamente ele está curado por parte da especialidade, né? Então é algo que eu acho bem interessante e foi algo, por exemplo, que me chamou a atenção quando eu fui fazer. Mas em relação mais à especialidade, você tem algo que você tenha a falar, por exemplo, para o pessoal que acha que quer otorrino, mas ainda não tem muita certeza? Se existe um padrão ou um perfil de pessoa para poder fazer otorrino? Por exemplo, teve muita gente no Instagram, a gente sempre pergunta antes das nossas entrevistas para saber quais são as dúvidas principais, e o pessoal perguntou, por exemplo, se é importante ou se você consegue ao longo da residência desenvolver habilidade cirúrgica. O cara já tem que ir para a residência com um pouco de habilidade ou você acha que durante a residência ele consegue adquirir isso? Eu acho que toda a residência que tem cirurgia, né? Ninguém nasce sabendo que tem essa habilidade, né? Tudo a gente consegue treinar. Então, tudo é uma questão também de treino e de esforço. Você entra na residência e você não vai saber se você vai ou ser tão minucioso assim para fazer aquelas cirurgias, por exemplo, de ouvido, né? Então, você vai se descobrindo. E se você gosta, você tem que treinar e se esforçar, que aí você descobre essa habilidade. Acho que tudo é bem adaptável, assim. Na otorrino, eu vejo que as pessoas são bem detalhistas, assim, né? Tem que gostar de alguns detalhes para essas cirurgias que são bem minuciosas. Mas eu não vejo, assim, um pré-requisito de habilidades para você fazer nenhuma especialidade. Eu também acho que isso é totalmente possível desenvolver ao longo do tempo, principalmente especialidades que têm 2, 3 anos, que são a maior parte das cirúrgicas, a pessoa acaba desenvolvendo. É óbvio que se a pessoa não gosta nem um pouco de centro cirúrgico, ou tem alguma aversão ao procedimento cirúrgico, é mais difícil que ela consiga gostar ou desenvolver habilidade. Mas mesmo pessoas, por exemplo, que eu conheço que não tinham tanta certeza se era aquilo que ela queria, não gostava tanto da rotina do centro cirúrgico, acabam se acostumando com isso e acabam indo bem. Eu acho que a escolha da especialidade em si é um assunto que traz muita incerteza para algumas pessoas, mas eu acho que assim, para preparação para a prova de residência médica, isso não faz muita diferença, porque a prova ela é a mesma. Então, se você quiser fazer otorrino, quiser fazer cirurgia, qualquer coisa do tipo, a especialidade, a prova vai ser a mesma. Então, a preparação tem que ser a mesma. Agora, em relação à escolha mesmo, muitas vezes no final da reta de preparação é que a gente começa a ter um contato maior com algumas coisas e acaba escolhendo a especialidade. Mas o que você falou, acho que é imprescindível. Você conversar com pessoas que já passaram pela especialidade, pessoas que estão passando. Um erro que é comum é o pessoal conversar mais com R1, que é aquela pessoa que tem mais contato, né? E é muito diferente. O R1 da ortopedia aqui, por exemplo, trabalha muito. O R3 não trabalha tanto. O R2 consegue operar um pouco. Então, tudo varia em relação ao ano. Então, acho que é importante você ver várias camadas, e até mesmo pessoas que já formaram, para ter uma ideia de como é que é o mercado de trabalho e tudo. Mas me fala uma coisa em relação ao serviço. Quando você foi escolher o serviço, como é que foi a sua decisão? Muita gente, por exemplo, queria saber, o Pedro perguntou no Instagram, como é que é o processo seletivo aí da UFPR e também queriam saber como é que é o serviço em relação a exames complementares, tem bastante coisa, quantos residentes são por ano? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Bom, então o otorrino é uma prova bem concorrida, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar, né? Então eu não fiquei escolhendo muito assim qual serviço, mas o HC sempre foi a minha primeira prioridade, porque a gente sabe que é um hospital que aqui no Paraná ele é referência de diversas especialidades. Ele é o maior hospital público do estado, né? Então você tem um fluxo muito grande de pacientes, e tem pacientes com casos muito interessantes, tem diversas especialidades no mesmo hospital, então você tem também essa parte de interespecialidade que é interessante. Então o HC sempre foi a minha principal escolha. No site da Associação Brasileira, eles colocam notas, né, avaliações dos serviços, é bem interessante para quem está interessado na área dar uma olhada também, partir daí para ir pensando nas suas escolhas, né? Eu acho que a escolha do serviço é uma coisa bem pessoal também, né? Eu
na minha opinião, eu busquei um serviço que fosse bem acadêmico. Então, que não fosse só tocação de serviço, né? Então, o HC tem bastante esse lado acadêmico. Uhum. O que você falou é interessante. Muita gente, às vezes, faz especialidades que são bem concorridas, otorrino, por exemplo, anestésio, dermatologia, e as pessoas fazem várias provas e acabam indo naquelas que passam, né? Tem gente que passa em várias e tem a chance de escolher, mas tem gente também que acaba indo por escolha, por exemplo, pessoal. A pessoa mora, por exemplo, no Nordeste, não quer sair de lá, acaba fazendo um serviço por lá em vez de vir para o Sudeste, por exemplo. Isso é bem comum, mas eu acho que uma dica que eu sempre dou para o pessoal que quer fazer algum serviço em específico, é que tente visitar e conversar com os residentes de lá e também residentes de fora. Porque quando a gente conversa com o residente da instituição, é um pouco tendencioso, ele sempre vai dizer que o serviço é bom e tudo mais, mesmo que ele esteja passando por um momento meio ruim, ele vai falar que as coisas estão boas. Mas você conversar com pessoas de serviços diferentes é importante, até porque você falou, tem serviços que são mais acadêmicos e não tem tanto o que a gente tem no dia a dia, por exemplo. E tem serviço que é mais tocação, são os casos mais tranquilos, mas as coisas mais raras e mais específicas a gente não consegue ver. Então, um toque que eu dou sempre para o pessoal é que tente conversar com pessoas que passaram por aquele serviço, passaram em outros serviços e também visitar. A gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas se a pessoa tem a possibilidade, é interessante, principalmente para saber radiologia, por exemplo, se o hospital tem uma ressonância magnética, se ele tem TC, quais são quais os instrumentos que ele tem para poder trabalhar, isso é sempre importante. Mas você falou que, por exemplo, o hospital aí é um hospital de referência para o Paraná, né? Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, eu não sei se você vai conseguir responder, porque acredito que você seja já aí da região, mas como é que você acha que você deve ter contato com residentes de outros lugares, fazer residência fora do eixo São Paulo e Rio, que querendo ou não são os principais serviços que a gente tem aqui? E também eu queria perguntar, você já falou um pouquinho sobre os casos mais legais, mais interessantes, como é que é a rotina ou como é que é aí o padrão dos pacientes que vocês atendem no HC? A Lara perguntou, por exemplo, se é caso de dia a dia, pronto-socorro, ou não, são os casos mais raros que acabam caindo aí por ser referência. Bom, eu queria voltar para Curitiba, né? Eu fiz faculdade no interior do Paraná, então quando eu fiz residência eu queria voltar a morar em Curitiba. Eu acabei que eu não Uhum. fui indo buscar muitas essas residências do eixo São Paulo, Rio, mas tem alguns conhecidos também que fazem e tem bastante volume, né, cirúrgico, mas eu não vejo também muita discrepância, sabe, de São Uhum. Paulo, Rio para cá. E também Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul Uhum. tem alguns hospitais que são de referência também para otorrino, tem provas bem concorridas. Então, o dia a dia. No R1, a gente tem 4 rotações, 4 rodízios, e eles são semanais. Então, cada semana você está numa função diferente. Fica bem dinâmico, assim. Você não fica Uhum. aquela coisa maçante que você fica um tempão em uma coisa só. Tem uma semana que você é plantão, então o plantão ele resolve as intercorrências dos pacientes internados, ele responde pedido de consulta das outras especialidades. A gente Uhum. tem parceria com o Hospital de Trauma aqui em Curitiba também, então a gente atende trauma nesse hospital. E também as UPAs, né, mandam pacientes para a gente, então você fica de sobreaviso. Pode ter intercorrência no final de semana, de madrugada. Então, para quem pensa que o otorrino não vai ter coisa de madrugada e não tem coisa de fim de semana, você tem também. Não tem como Uhum. fugir dos corpos estranho nasal, né? Abscesso, Sim. epistaxe, essas coisas não tem hora nem lugar, né? No R2 e no R3, aí os rodízios já são mensais, né? A gente passa por rino, oto, laringe, a gente tem ambulatório e cirurgias de cabeça e pescoço também. Que mais? E as cirurgias, elas no R1, a cirurgia do R1 é a amígdala,
No Uhum. final do R1 você começa a fazer alguns tubinhos de ventilação e as cirurgias vão aumentando a complexidade gradativamente, né? Acho que é uma curva de aprendizagem, então faz sentido você começar com as coisas mais básicas e aí no R2 você vai fazendo septo, né? No R3 você faz cirurgia tem endoscópica aqui também, faz cabeça e pescoço, as microcirurgias de laringe. Então, eu diria que é Uhum. um serviço bem completo, né? A gente tem implante coclear, que é uma pergunta que Uhum. fazem às vezes também, mas no geral é um serviço bem completo, né? A gente tem aula praticamente todos os dias e sempre vai ter um chefe no ambulatório, chefe no centro cirúrgico e sempre vai ter um R2 e um R3 na retaguarda se você tiver alguma intercorrência no plantão que você não consiga resolver. Uhum. Eu acho que é interessante saber como é a rotina fora do eixo Rio-São Paulo, porque muita gente tem essa dúvida e até pessoas que são, por exemplo, do interior e tudo mais, tendem a vir para as grandes instituições daqui de São Paulo, por exemplo, a USP sempre é uma referência em algumas coisas, mas existem serviços que são grandes, por exemplo, regionalmente, e são tão bons quanto, por exemplo, os serviços que a gente tem em São Paulo e no Rio. Existem até serviços menores no interior que têm uma capacidade muito boa de ensino e de aprendizado, que às vezes a gente não consegue tanto num hospital grande, porque acaba que a gente é muito referenciado, você acaba pegando casos muito graves, e às vezes você sai da residência sem muita mão para casos um pouco mais simples. E isso acaba sendo complementado tanto pelos plantões que você dá na residência, quanto plantão fora também. Isso foi uma outra pergunta que o pessoal fez. A Valesca, por exemplo, queria saber como é que é a parte do R1, se ele consegue dar plantão fora, se não consegue. Algumas pessoas, por exemplo, mudam de cidade, vão para outros locais para poder fazer, e às vezes a instituição não consegue dar apoio. Vocês conseguem daí dar plantão no R1 fora, e quando que vocês conseguem começar a dar plantão de otorrino já fora? Olha, conseguir você consegue, né? Visto que você tem uma semana que você fica de sobreaviso, então você não Uhum. pode pegar nada por fora. Nos outros, principalmente final de semana, você consegue fazer, né? Vai de vai da disposição da pessoa, porque é bem cansativo, né? A gente chegou a ter quase um mês assim de residência e depois as coisas foram ficando mais voltadas para o corona, né? Então, mas esse primeiro mês de residência acabou sendo bem cansativo, assim, tava bem exausta. Então, eu creio que na rotina normal do serviço fique puxado você dar plantão no R1 por fora. Mas tem R2, R3 que consegue também. Uhum. E eles fazem plantão de otorrino ou acabam fazendo plantão de clínico e Não, tudo de mais? clínico geral mesmo. Plantão de Uhum. otorrino depois de formado otorrino. Entendi. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho aí sobre o Covid, né? A gente sabe que muitas residências alteraram o cronograma, sofreram alguns deslocamentos dos estudantes. E como é que foi mais ou menos aí para vocês essa situação? Vocês estão atendendo o Covid também? Ficou mais direcionado para outras coisas? Como é que tá a parte de ambulatório, cirurgia e tudo mais? Bom, o otorrino ele tá ali, né, na linha de frente dos aerossóis, Uhum, na qualquer horoscopia que você vai fazer, né? Então agora a nossa rotina ela ficou bem prejudicada, assim, né? uhum, Os ambulatórios estão com 10% do movimento, diminuiu muito o fluxo, né? Até para não aglomerar. E no momento, aqui em Curitiba, a gente teve um crescimento aí dos casos, né? A gente está em alerta laranja, então todas as cirurgias eletivas estão canceladas. A uhum. gente é basicamente cirurgias eletivas, né? Então, estamos aí com essas saudades do centro cirúrgico. O que a gente está fazendo é mantendo as cirurgias que são mais urgentes da cabeça e pescoço, que geralmente é um Uhum. câncer, biópsia, né? Então, essa parte oncológica a gente está tentando manter. Certo. E para o corona, a gente participa de triagem de paciente, né? Fomos remanejados, mas tudo em escala e
a gente não foi ainda assim para UTI, para essas coisas de coronavírus, mas a gente está fazendo, ajudando a coletar exame e essas coisas. E existe alguma previsão, por exemplo, da prova de vocês, ou do serviço de postergar a prova, de aumentar o tempo de residência? Eles chegaram a comentar algo sobre isso? Foi comentado, né? Mas é tudo assim, é tudo boato e é Uhum, tudo assim, vai ser uma ordem que vai vir de cima, né? Não tem como só a otorrino do HC, eu acho, né? Você aumentar um ano, prorrogar a residência. Uma coisa que tá meio acima da gente, isso. Mas foi falado, sim, de pelo menos prorrogar, né? Alguns meses. Mas sobre datas, não tem nada certo. entendi. Aqui no HC, por exemplo, o pessoal também tem essa ideia de prorrogar, mas a princípio eles fariam um mês só, para tentar compensar em algum ponto essa parte, mas a prova a princípio está mantida. Saiu agora há pouco, o pessoal vai cancelar a parte prática a princípio, né, para evitar qualquer aglomeração e tudo mais, mas mantiveram a prova. Eu acho que é bem difícil que as instituições não façam concurso, até porque é difícil o serviço sobreviver sem R1. E Sim. ficaria muito complicado você deixar toda a parcela de pessoas que saem da faculdade agora, e até mesmo as pessoas que estão tentando, sem vaga de residência, né? O mercado ia inchar demais, ia ser algo meio complicado. Mas você falou há pouco tempo sobre os preceptores, na verdade sobre os chefes, os staffs que vocês têm aí, falou que é um serviço um pouco mais acadêmico, né? Comenta um pouquinho mais como é que é a relação de vocês com os staffs. Existe, por exemplo, algum serviço de preceptoria para vocês, por exemplo, aqueles que são fellows ou que já se formaram e continuam na instituição, ou você acha que o principal mesmo é o aprendizado que você tem com R+, com o pessoal que está mais próximo de vocês? Ah, no dia a dia, sim, você aprende bastante com R+, né? Mas os chefes são bem acessíveis para te ajudar sempre em qualquer coisa. E também sempre tem um chefe de plantão, né? Uhum, Você tenta primeiro passar para o R2, daí para o R3, daí para passar para o chefe, né? Mas sim. qualquer coisa você pode chegar até o chefe. A gente tem a maioria dos residentes que saem daqui acabam fazendo um fellow, né, uma especialização. Então, eles continuam estudando depois que termina a residência. Porque acaba sendo Uhum. que 3 anos a otorrino tem muitas áreas dentro dela, né? Então acaba ficando até meio. Fica pouco para você aprender tudo em 3 anos. Então a maioria prefere se especializar um pouco mais. Certo. Me fala um pouquinho mais sobre essa parte de quem acabou de se formar, por exemplo. Eu sei que você está no R1, mas provavelmente já teve contato com bastante gente que se formou ou está para sair da residência. Como é que funciona mais ou menos a parte dos fellows? Vocês têm alguma prova de título, por exemplo, que tenha que ser feita por vocês? E também outra coisa em relação à continuação, quais são as principais áreas que vocês têm dentro da otorrina para poder se especializar? Uhum. Então, tem a prova de título que você faz para ficar associado, né, Uhum, da Associação Brasileira, mas quem faz residência MEC, você já sai com o seu RQE, né, uhum, que é o registro da especialidade. Quem faz a especialização, daí tem a mesma carga horária, a mesma rotina e tudo. No final da residência, faz a prova de título para poder dar entrada na. Tem que passar na prova para dar entrada no registro daí. uhum. Mas acaba que todo mundo faz a prova no Sim. final. Aqui a gente tem, para se especializar dentro da otorrino, tem várias coisas. Então a gente tem, vamos ver o que eu lembro. Tem a cirurgia facial, né, estética, que é uma Uhum. área bem concorrida também, né? Tem várias Sim. outras áreas que também atuam nisso. Tem a otologia, tem laringe, voz e deglutição, tem rinologia, e a gente tem as cirurgias endoscópicas, né, essa parte de cirurgia Uhum. por vídeo. Tem a medicina do sono, que é uma área que está só em ascensão agora, né? É uma área Uhum. relativamente bem jovem ainda, mas o otorrino também pode atuar em medicina do sono, tanto com exame, né, polissonografia, quanto Uhum. com cirurgias, mesmo Sim. para
para apneia do sono. Tem alergia em otorrino, tem cabeça e pescoço, otorrinopediatria. Acho que é isso. Mas assim, daí dentro dessas sub-áreas tem várias outras coisinhas assim que vai se Sim. especializando cada vez mais. Uhum. E no serviço de vocês, como é que é o acesso a esses fellows? É por prova? O pessoal acaba continuando no serviço? Como é que funciona? Não, aqui não tem fellow, né, no HC. A maioria faz num hospital que a gente tem em particular aqui em Curitiba, que é Uhum. bem forte nessa parte da otorrino e que eles têm mais vaga de fellow daí. Entendi. E o pessoal que se forma, por exemplo, em otorrino, você deve ter tido contato com o pessoal que era R3 e tudo mais. Como é que é a vida deles? Eles saem, já tentam uma subespecialização? Mercado de trabalho aí, por exemplo, é bom? Eles conseguem trabalhar com otorrino logo que saem? Ou é um pouco mais difícil de poder entrar? Bom, aqui em Curitiba, né, talvez esteja um pouco saturado, mas isso vai depender muito do que você quer para sua vida, né? Se você quer ir Uhum. para um interior, se você quer ficar num grande centro. Então, eu vejo que geralmente quem quer ficar em um grande centro busca fazer um fellow, uma especialização, né? Como otorrino geral, acaba que você não tem muito. Mercado tem, mas é mais difícil de você se inserir, né? Se Uhum. você buscar ser um bom profissional, você vai ter espaço em qualquer lugar, né? Mas como essas especializações e cirurgias, elas são mais complexas, né? Dependem de tecnologia, um hospital às vezes maior. Então, se você quer ir para o interior, às vezes não tem muito sentido você fazer uma especialização tão, tão complexa assim depois. Tem plantões de otorrino também em alguns lugares, plantões noturnos, assim, mas também tem a maioria que você fica de sobreaviso para algum hospital. Uhum. Hoje em dia a gente tem aquelas clínicas populares, né, que estão Sim. crescendo muito Uhum. e eu vejo assim cada vez menos as clínicas particulares, assim, você sair e montar uma clínica sua, isso talvez esteja perdendo um pouco espaço, assim. Sim. Geralmente você tenta se juntar, né, a algum, como que a gente fala, se institucionalizar, né? Uhum. Então, às vezes acaba ficando muito caro para você ter um consultório seu particular, né? Então, acaba às vezes pagando Sim. aluguel para trabalhar em algum lugar, alguma clínica, e aí se filiando a algum hospital para poder operar. Entendi. E me fala uma coisa, a gente sabe que algumas especialidades estão muito ligadas a exame, a alguns instrumentos, por exemplo, otorrino, você faz bastante otoscopia, né, nasoscopia, faringoscopia. Como é que funciona para, por exemplo, quem passou em otorrino e vai começar uma residência? Você acha que vale a pena a pessoa ter ou adquirir algum instrumento, alguma coisa do tipo, ou você acha que os serviços conseguem suprir a maior parte das coisas? Isso também eu vi que varia bastante de serviço, né? Tem serviços que você não precisa comprar nada. E tem Uhum. serviços, por exemplo, no HC, que pediram pra gente ter um fotóforo, né? Pelo menos, que é a Sim. luzinha, né? A otorrino depende Uhum. muito de luz. Então, o fotóforo, assim, eu achei uma aquisição bem válida, né? Porque toda cirurgia que você vai fazer, você vai precisar da sua luz. Então, é uma coisa boa de ter o seu, né? Mas nada que você não empreste, né? Não dê, que você não consiga. Tem o Uhum. otoscópio também, que a gente usa bastante, que é um otoscópio cirúrgico. Isso também agiliza o atendimento se cada um tiver o seu, né? Senão às vezes tem que ficar Sim. pegando emprestado daqui e dali. O serviço tem também, mas não é para todos os residentes. Então acabou que a maioria comprou um otoscópio também Uhum. para ter. E esses materiais, eles são caros, por exemplo, são importados, ou você consegue achar um pouco mais barato, consegue achar aqui? Então, o meu otoscópio eu comprei da China, boa qualidade, demorou para chegar, mas chegou. E assim, e como, né, começo da formação, ele não é assim o top de linha ainda, mas ele vai Uhum.
acho que vai me acompanhar bem na residência nesses 3 anos. E o otoscópio, tô numa saga porque a Anvisa barrou ele. Tentei Uhum. comprar pelos Estados Unidos também, que é bem mais em conta, mas não deu boa. Mas tem gente que consegue, tem gente que não, né? Vai na sorte. Isso tem Uma acontecido colega que bastante. conseguiu. Exato, tem acontecido bastante, eles têm travado importação de Sim. muita coisa, né? Então acaba que realmente, algumas vezes, ortopedia, por exemplo, uma tesoura de gesso já é bem interessante. E você pode vender o esteto, por exemplo, e comprar a tesoura de gesso. Você não vai usar ele muito, não. Se bem que agora eu estou atendendo o coronavírus e estou É, tendo que usar esteto, viu? então, Acontece. o corona voltou, tirou a poeira dos Voltou. estetos dos Tirou. ortopedistas. E me fala uma coisa, existia alguma coisa que você tinha de conceito antes de entrar na residência sobre otorrino que mudou ao longo desse período de R1, por exemplo? Alguma coisa que você achava que era de uma certa forma e depois que você teve dentro do serviço, você percebeu que é diferente ou não? Você acha que é mais ou menos como você imaginava e você acha que hoje em dia você está realizado em estar fazendo otorrino ou pensaria em fazer alguma outra coisa? Não, eu tô realizada, eu gostei do que eu vi naquele 1 mês de residência. Como eu tinha acompanhado um serviço já daqui de Curitiba, eu consegui entender um pouco o que era, então eu não tive assim grandes surpresas. Acho que a minha maior surpresa foi com a cabeça e pescoço, né? Que são pacientes mais complexos, são pacientes Uhum. oncológicos, então tem toda aquela parte um pouco mais trágica, né? Então, talvez eu esteja lidando mais com perdas, com intercorrências graves do que eu imaginava. Uhum. Mas fora isso, eu tô gostando bastante. Os assuntos são legais de estudar, né? Eu já gostava bastante dessa parte clínica da otorrino também, né? Que é as rinites, as sinusites, o dia a dia da otorrino. Eu já me interessava bastante. Eu acho que é legal o que você falou, que muitas vezes algumas pessoas têm um conceito de que acham legal estudar a matéria ou gostam de alguma coisa em específico e acham que o dia a dia do serviço ou da especialidade ela é baseada mais ou menos nisso. E você conhecer um serviço, visitar, acompanhar alguém que trabalha com a especialidade é interessante porque você consegue saber como é que é mesmo o dia a dia daquilo, se realmente é só cirurgia, se é a parte clínica, se você acaba tratando de coisas mais banais ou se você acaba pegando casos interessantes. Eu acho que isso é importante, por exemplo, para evitar que a pessoa se sinta pouco realizada enquanto ela faz a residência. E me fala uma coisa, o que você acha que teria como deixar como dica ou como conhecimento de causa para aquelas pessoas que estão se preparando agora para a prova de residência médica? Você tem alguma dica, algo que você queria falar para elas? Acho que a dica mais importante foi o que eu consegui fazer ano passado, né? Que foi alinhar, manter a minha saúde, né? A minha vida social, continuar fazendo exercício, continuar. Porque estudar, às vezes, sabe, não vai te deixar saturado, você vai chegar no final do ano, você vai querer largar tudo. Então, mantendo a sua mente assim bem focada, mas também sem com o pé no chão, assim, sem ficar muito surtado, assim, acho que já é um bom primeiro passo, assim. Eu sei que é bem difícil e a gente fala isso porque a gente passa por isso, mas quanto mais tranquilo você ficar, no final as coisas vão dar certo. E também pensar que você tá onde é para você estar agora, né? Eu penso, nossa, eu estudei um monte ano passado, passei na residência que eu mais queria passar, e agora veio o corona e tá tudo virado de ponta cabeça, assim. Uhum. Então, se você ficar muito, não sei, é bom você pensar que tem um propósito maior nas coisas que estão acontecendo. Exatamente, eu acho que é importante, principalmente nessa época, que as pessoas saibam que isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal algum dia e isso não vai influenciar tanto na nossa formação. Acho que existem maneiras da gente tentar compensar.
E algo que você falou que eu acho que é interessante também, na mentoria, principalmente nas lives, a gente costuma falar que a trajetória da prova de residência, a preparação para a prova, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é mais ou menos como uma maratona. A maioria das vezes quem ganha é quem consegue chegar até o final bem, não necessariamente quem corre mais. Então acho que isso é importante, a pessoa tem que saber que existem algumas limitações e que na verdade manter a constância, manter a consistência do estudo, algumas vezes é mais importante do que gastar horas e horas estudando sem aproveitamento, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que é uma dica legal para o pessoal. Bom, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, saber um pouquinho mais da tua rotina, de como funcionam as coisas na otorrino, e eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. Obrigada. Tá bem? A gente está à disposição aí caso você precise de alguma coisa, tá? Valeu. Então tá bom. Até mais. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o Papo de Residente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. É um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado para você que se encontra nesse período tão difícil, né? Que é a preparação para as provas de residência médica. E toda semana a gente vai ter um residente diferente, de uma especialidade e um serviço diferente. Tudo isso para trazer daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são os pontos chaves para atingir a tão sonhada vaga de residência médica. Por hoje é só. Terça que vem a gente está de volta. Um abraço e até mais.